Continuação aqui do vídeo aqui dos doutores protestantes, né? Pelo menos a vasta maioria deles, dos pais da igreja, principalmente os mais antigos. E aqui, esse estudo aqui eu fiz só sobre o papado. Então, por exemplo, aqui, vários estudiosos aqui, 20 estudiosos, que se você pesquisar cada um deles, vai pesquisar eles, joga o nome deles aí na Wikipédia, você vai ver que são os mais respeitados, os mais reputados do século passado. Então, tem até um aqui, eu quero ver se eu acho, que é um que, inclusive... Já respondemos sobre esse aqui. Igreja Católica, mas logo ela é a verdadeira. Tem alguns problemas sérios e graves com esse argumento. Em primeiro lugar, porque a Igreja Ortodoxa, por exemplo, ela também tem uma sucessão apostólica. Eles não, nem a Igreja Romana nega que eles têm sucessão apostólica. Se você for ver lá, inclusive, mais do que isso, eles têm sucessão apostólica de Pedro, inclusive. Porque diz a tradição que antes de Pedro chegar em Roma, lá no final da vida dele, ele foi bispo de Antioquia. Isso vai ser, inclusive, atestado por pais da igreja. Por exemplo, Eusébio vai falar sobre isso. Eles vão falar disso antes de surgir o mito, a lenda de que Pedro foi bispo de Roma. Então, ele teria sido bispo de Antioquia primeiro. Ou seja, os bispos de Antioquia... Eles... Olha só. A lenda de São Pedro dizer que é bispo de Roma. Sim, São Pedro foi bispo de Antioquia. Por isso que o ortodoxo acredita nisso. É simples, pô. Eu vejo o vídeo do André Luiz, que é ortodoxo, defendendo a Igreja Católica, pô. Essa é a rincha desses doutores. É simples, pô. A Igreja Ortodoxa, elas não são como as igrejas protestantes que vai degrinir a igreja. Eles acreditam nos pais apostólicos, acreditam na tradição, etc. Já tem um próprio vídeo porque os ortodoxos se dividiram contra a Igreja Católica, né? Simples. A Bíblia diz, Bíblia, Escritura, Efésios, olha só, você pega em Efésios 2:20, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo Jesus, ó. Então, nós católicos seguimos o fundamento dos apóstolos, em comunhão com o Bispo Universal, São Pedro. Que em 1 Pedro 5,13 ele diz: eu estou aqui na Babilônia, a Roma pagã, que é a igreja escolhida. Até as comunidades gentílicas estavam submisso à sede. Mas o ortodoxo aí já é outro assunto. Mas eles acreditam na Igreja Católica. Tanto que eu vejo vários vídeos aí do André Luiz defendendo a Igreja Católica contra essas mentiras de Lucas Manzoli. O cara nega, mas Pedro nunca foi o bispo de Roma. Então quem foi o bispo de Roma, meu querido? A profecia é simples, pô. Você não precisa nem viajar tanto na história, fazer toda essa confusão que esses doutores fazem, que tá dizendo que é 10 apologetas, 10 historiadores católicos, negando que Pedro nunca esteve em Roma, só no final de sua vida. Certo? A profecia, já provando em outro vídeo que Pedro estava em Roma. Certo? Tanto Eusébio Cesareia, Santo Leão de Leão, quantas heresias declara e afirma. Quanto essas evidências no argumento. Certo? É só, você pegar aqui, ó, Mateus 16:18, ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Não tem como fugir desse contexto, biblicamente. A história, a tradição, os historiadores têm que seguir de acordo com a escritura. Tá fora. Até historiador católico, os padres católicos, negando essa verdade do bispo de Roma, já não é católico. Olha só que interessante. Olha só mais, vamos mais. São sucessores de Pedro. Então eles também teriam que ter, se realmente, vamos voltar lá, qual é o argumento católico? Pedro era o príncipe dos apóstolos, o chefão, todo-poderoso lá, né? Então, ele deu os poderes mágicos de Pedro, eles foram transferidos por sucessão apostólica. A espada de Grayskull. Exatamente. Ele foi transferido a espada dele. Eu vi um comentário aqui do Lucas Manzoli, sem dúvida, um dos maiores
perseguidores e apologeta cristão brasileiro contra o catolicismo. Olha só, isso aqui, essa zombaria contra a igreja, você tem coragem? Olha só, no mínimo, sim, é um dos maiores hereges perseguidores da igreja, certo? Mas você tem coragem de defender isso? Agora, se realmente é verdade, aí por essa lógica que eles falam que o Papa Francisco tem o poder que ele tem, porque ele teoricamente seria a sucessão de Pedro, então por que raios que o patriarca lá da igreja de Antioquia, que é da igreja oriental, não está em comunhão com Roma, por que então que esse que é ligado à igreja ortodoxa e não à igreja romana, que também é sucessor de Pedro, pelo mesmo argumento da sucessão, por que raios que ele não tem o mesmo poder então? Deveria ter 2 papas na igreja. Simples, porque a igreja ortodoxa não é a igreja apostólica. Ela se desvirtuou da igreja. Com o cisma ali, os papas, um querendo um excomungando o outro, etc. Olha só que interessante, ó. Para eles, essa chave, esse pastoreio não passa de sucessão. Tanto que São Judas teve sucessão. A sucessão apostólica realmente dá para se provar na Bíblia. Papa Francisco não tem a sucessão petrina, a chave de ligar, ou a chave de Grace, como ele falou? 2 palhaços que não tem amor pela palavra, ó. Mateus 16, 18. 19, ó. Tá indo contra a igreja. Você tem coragem de defender um cara, o maior apologeta perseguidor da igreja católica? Sim. Perseguidor, sim. Maior apologeta, não. Olha só. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Olha só. São Pedro morre, essa sucessão passa para São Lino. Essa autoridade passa para São Lino. A autoridade o quê? De ligar no céu e na terra. Os dogmas, liga. A pregação apostólica, liga. A sucessão, tanto que é a imposição das mãos, segundo Timóteo 2, 9. São Paulo impõe as mãos sobre São Timóteo. Então, é simples. Negar essa verdade aqui, ó, é negar o próprio Cristo, é negar a própria igreja de Cristo, é negar a tradição. Que interessante. A igreja ortodoxa, ela tem pedaço da verdade. Mas não toda a verdade, porque a toda a verdade só tem na igreja católica apostólica romana. Eles acreditam? Sim. Pedro é o bispo? Sim, eles acreditam. Ele respeita. Eles aceitam. Mas é uma só igreja. As comunidades têm que estar em sintonia com a sede. Por quê? Tem a chave de ligar e desligar. Agora o cara vem falar pra mim que... Pra mim, esses vídeos deles que eu tô mostrando aqui é pra mostrar, pra você ver a zombaria desses mentirosos, contradizendo tanto a Bíblia, contradizendo a história e os pais apostólicos. Porque a sucessão petrina é explícita na Escritura. A sucessão apóstola, tanto que se peguei Atos Apóstolos 1, do 15 ao 26, ó, Judas se extraviou. Reuniu 120 pessoas, Pedro, o principal, os príncipes dos apóstolos, que ele liga e desliga, olha só, 21, ó, Atos do 15, do 21 ao 26, ó. Convém, pois, destes homens que têm estado em nosso meio, nossa companhia, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torna conosco testemunho da ressurreição. Ó. Puseram 2 José chamado Barrabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Oraram nesses termos: o Senhor conceda o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 escolhesse, para tornar nesse ministério apostolado, no lugar de Judas que se extraviou, para ir para o seu próprio lugar, deitar a sorte caiu em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Do mesmo jeito que São Judas teve um sucessor, São Pedro também tem. Mas São Pedro ele é diferente, porque São Pedro ele tem a autoridade
da chave de pastorear a igreja, as comunidades, os seus irmãos. A comunidade de Efésios, as comunidades gentias, que já reconheceu também que a sede é Roma, a Efésios. Interessante. Mas Lucas Bozzoli diz que São Pedro nunca teve Roma, só teve no finalzinho de sua vida. Mas os historiadores, os pais patrísticos, falam que os dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, foram batizados ali em Roma. A igreja mais importante, Santo Irineu de Leão fala que a igreja mais importante onde foram martirizados os dois colunas, São Pedro e São Paulo. Por isso que a igreja católica apostólica romana, porque a sede é em Roma. Ortodoxo já é outra história. Certo? Simples, mas mesmo ele reconhece. Não fica nessa rincha como esses doutores protestantes. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. E você tem coragem de defender isso ainda? Essa mentira? Oh, pelo amor de Deus, caros amigos protestantes. Os caras não têm nem respeito nem por vocês, pô, com essa mentira. Salve Maria.